trabalho. A palestra, a minha apresentação hoje vai ser um pouco diferente daquelas que vocês viram até agora. Ela vai ser um pouco mais focada em possibilidades de utilização dessa tecnologia e não na tecnologia em si. E acho que a principal conclusão dessa apresentação, o ponto onde eu quero chegar é pensar a respeito de como a gente vai fazer oceanografia no futuro. As coisas estão mudando, nós temos tecnologias novas extremamente úteis e que nos abrem possibilidades que até antes não existiam. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade, ainda mais com um litoral tão enorme, uma costa tão grande quanto a costa brasileira. Nós temos que partir para o que é novo, para aquilo que realmente vai nos dar a possibilidade de entender e poder amostrar de maneira mais adequada a nossa região. Aqui um pequeno roteiro e um outro detalhe também, que vai ser um pouco diferente essa apresentação das anteriores, é que eu vou focar num tipo específico de veículo, que são os gliders, que foi mencionado algumas vezes aqui, mas não fomos para uma discussão um pouco mais profunda, não muito profunda, mas pelo menos alguns detalhes importantes para entender como que é o funcionamento desses equipamentos. E sobre gliders, a primeira ideia quem teve foi Henry Stommel, em 89. Ele escreveu um artigo que parece mais uma peça de ficção científica do que realmente um artigo científico, em que ele descreve o equipamento, mas, obviamente, sem detalhes técnicos, simplesmente uma ideia do tipo de veículo que seria ideal para se amostrar os oceanos. Tá, ok? Bom, essa ideia veio em 1989, o desenvolvimento tecnológico desse equipamento foi relativamente rápido, e em outubro de 2001 já teve o primeiro glider que foi comercializado, ou seja, cerca de 12 anos depois desse artigo do Stommel. Ou seja, faz um pouco mais de 10 anos que esses veículos vêm sendo comercializados rotineiramente. Então, o que é um glider? Um glider é um veículo autônomo submersível, tá ok? E, diferentemente dos outros veículos que têm hélice, o deslocamento do glider ele é feito por mudança na sua flutuabilidade, tá ok? Ele, basicamente, possui um motor e uma câmera, onde você infla e desinfla essa câmera, mudando a densidade do equipamento. Essa mudança de densidade faz com que o veículo possa deslocar verticalmente. E, obviamente, existe toda uma hidrodinâmica associada a isso, existe toda uma tecnologia que transforma também, como um planador, aliás, glider, a tradução é planador, transforma esse movimento vertical em movimento horizontal também, o que faz com que ele possa se deslocar horizontalmente e você controlar a trajetória desse equipamento. Então, só para ter uma ideia, de maneira bem rápida, desculpe, ele se desloca fazendo essa trajetória de ioiô. E, basicamente, como que ele funciona? Nessa trajetória de ioiô, eventualmente, ou quando se deseja que isso aconteça, ele vem até a superfície e transmite todas as informações, aquelas informações que se julgar importantes, via satélite para o seu laboratório, para a sua unidade em terra. E não apenas isso, ele transmite informação, mas ele também recebe informações, podendo mudar a sua programação, os seus objetivos, no meio do caminho. Bom, e quais são as grandes vantagens do glider em relação a um equipamento mais tradicional, com hélices? A grande vantagem do glider é que ele tem um tempo, ele cobre distâncias que são realmente enormes. Ele pode cobrir áreas que, com veículos comuns, você não consegue cobrir por limitações de bateria, de tempo de operação. Um caso bastante conhecido de amostragem com glider é o glider Scarlet Knight, que partiu aqui de Nova Jersey e atravessou todo o Atlântico Norte em 221 dias, chegando aqui na Espanha. Okay? Foi uma única missão. Esse equipamento saiu de maneira autônoma aqui da costa dos Estados Unidos e atravessou
todo o Atlântico Norte, chegando na Espanha. É óbvio que isso daqui foi uma situação bastante peculiar, um caso bastante específico. Foi um equipamento desenhado para essa missão especificamente, mas o mais importante desse experimento é que ele mostra as possibilidades que esse tipo de equipamento lhe abre. Ou seja, a possibilidade de, eventualmente, cobrir distâncias como, por exemplo, distâncias de bacias oceânicas, tá, ok? O que, com veículos normais, não é possível. Outros dois casos também que eu vou mencionar aqui que são bastante importantes, é o caso do Silbo e do R2IU-29. Essas aqui são as trajetórias inicialmente programadas para esses dois equipamentos. Essa em abóbora. Essa em abóbora aqui é desculpa, partiria aqui da África do Sul, é a trajetória do RU-29 e, em vermelho aqui, a do Silbo. De fato, o Silbo, esse glider Silbo, a trajetória dele partiu, eu não me lembro o nome dessa ilha, mas ele partiu dessa região aqui, próxima à Groenlândia, e foi recuperado depois de um período de manutenção aqui nas Bahamas, se não me engano. Ele, nesse momento, está em manutenção, se não me engano, está em manutenção lá na fábrica da Teledyne para voltar para o mar. Bom, além dessas vantagens com relação à área que ele cobre e ao tempo que ele consegue operar, você tem grandes vantagens com relação a custos. Quer dizer, eu estou fazendo essa comparação com os métodos tradicionais de amostragem, como, por exemplo, através de navios. Tá, ok? Navios vão ser importantes e vão ser necessários a vida toda. Mas um aspecto bastante importante, que se a gente quiser aumentar a nossa cobertura, se a gente quiser entender mais sobre os oceanos, se quisermos realmente detalhar mais as nossas águas aqui no Brasil, nós vamos ter que partir para outras tecnologias, com custos mais baixos, e o glider é um grande candidato a fazer esse trabalho. Além disso, também, ele pode ser operado com pequenos grupos, tá, ok? Tanto a recepção quanto a operação do equipamento necessita de pequenos grupos. Como já falei anteriormente, você consegue operações aí com longa duração e cobrir grandes áreas. Tá, okay? Em termos de custos, você tem operação que pode durar aí de algumas semanas até alguns meses, dependendo da área e exatamente do que você quer fazer. Bateria. Os gliders que eu utilizo, pelo menos, você tem um custo aí, a bateria de lítio de cerca de $3.000, mas você tem um tempo de operação relativamente longo. Isso daí, comparado com a operação com navio, é realmente algo muito reduzido. E eu estimo em torno aí de uns R$10.000 o que se gasta em comunicação por satélite para fazer essas transmissões e controlar o equipamento. Como eu falei, lançamento e recuperação pode ser feito por grupos pequenos e, mais importante do que isso, por embarcações pequenas. É possível, desde que você tenha, obviamente, condições de mar adequadas para isso, lançar esses equipamentos a partir de um bote inflável. Nada impede que seja feito. E uma outra grande vantagem da utilização de gliders é que você cobre grandes áreas com uma resolução muito maior do que os métodos tradicionais. Você consegue perfis de temperatura e salinidade muito mais próximos do que com operações normais com navio. Aqui apenas uma figura, só para ter uma ideia, tem um glider exatamente aqui nesse bote inflável. Não sei exatamente se esse é o momento de recuperação ou lançamento, poderia ser qualquer um dos dois, só para mostrar que realmente você não precisa de um corpo muito grande de técnicos para fazer esse tipo de operação. Tá, ok? Como eu falei anteriormente, ele cobre grandes áreas, e aqui eu estou colocando o caso, mais uma vez, daquele glider chamado de RU-29. Ele está, nesse momento, mais ou menos nessa região aqui, próximo aqui do Trópico de Capricórnio. Ele saiu aqui da África do Sul, foi até as Ilhas Ascensão, onde foi feita a manutenção, foi recolocado na água, em direção ao Brasil. A ideia é que a gente recupere esse equipamento muito em breve,
faça a manutenção, troca de baterias, etc. e tal, e coloque na água de novo para retornar aqui para a África do Sul, fazendo aí um tour completo no Oceano Atlântico Sul. Tá, ok? O grupo que está trabalhando com esse equipamento, no qual eu estou fazendo parte agora também, é um grupo da Rutgers University, e é o mesmo grupo que lançou aquele outro glider que partiu da costa leste dos Estados Unidos e chegou na Espanha. E, mais uma vez aqui, vocês têm uma demonstração clara das possibilidades com esse tipo de equipamento. Ou seja, você consegue cruzar regiões oceânicas inteiras com um grupo muito reduzido de pessoas e coletando dados de muita qualidade e com uma resolução bastante grande. Tá, ok? Bom, obviamente tem algumas desvantagens nessa história. A primeira delas, ou talvez a maior delas, é com relação à velocidade de operação. Esses equipamentos, exatamente para ter essa longa durabilidade, para poder operar por longos períodos e cobrir regiões bastante extensas, eles operam em velocidades muito baixas. Tá, ok? Via de regra, você tem gliders que têm velocidade horizontal da ordem de 25 centímetros por segundo. A grosso modo, isso dá mais ou menos 1 km por hora. É uma velocidade muito baixa. Mas, em compensação, essa velocidade muito baixa permite que você tenha um atrito muito pequeno com o equipamento. E, com isso, você tem uma economia de energia que é bastante grande, permitindo essas operações que eu acabei de mostrar para vocês. Existem talvez dois problemas relacionados com essa velocidade baixa de operação. Um deles é que ele não navega contra correntes fortes. Se você tem um equipamento que se desloca a 25 centímetros por segundo, se você precisar, em algum momento, navegar contra uma corrente muito intensa, vai ser impossível. Vai ser impossível, por exemplo, colocar um equipamento desse navegando contra a corrente do Brasil, a corrente norte do Brasil, pelo menos na parte central dessas correntes. Em compensação, você pode cruzar as correntes. Não é uma coisa muito simples, obviamente, quando você tem correntes muito intensas. Agora, decididamente, navegar contra correntes muito fortes é algo impraticável com esses equipamentos. E uma outra questão também que não está colocada aqui é com relação à sinoticidade desses dados. Como você tem uma velocidade muito baixa, dependendo do tipo de fenômeno que você vai estudar, eventualmente você não tem um quadro sinótico muito claro. Tá, ok? Essa também é uma outra limitação. O que, de fato, dependendo... Por se tratar de um equipamento que cobre distâncias muito grandes, você tem a possibilidade de estudar fenômenos que são de meso e larga escala, e, eventualmente, isso daí não vai ser um grande problema. E, atualmente, existe um outro problema com relação à profundidade em que esses equipamentos podem operar. Via de regra, eles vão até 1.000, 1.500 metros de profundidade, e, eventualmente, você quer operar esses equipamentos em regiões ainda mais profundas, existe algum fenômeno, algum objetivo muito claro em regiões mais profundas do que essa, como, por exemplo, estudo de massas d'água intermediárias ou massas d'água de fundo, que você não vai atingir com esse equipamento. De qualquer maneira, eu acho que é uma questão de tempo para se desenvolver um equipamento que vá em regiões mais profundas. Não acredito que essa seja uma grande limitação para o futuro nas operações com esses equipamentos. O que acontece, de fato, é que nós, oceanógrafos, na maioria das vezes, estamos interessados na camada mais rasa dos oceanos, que é onde a maior parte da dinâmica se desenvolve, é onde você tem as correntes mais importantes, é onde você tem a maior parte do armazenamento de calor, é onde realmente, via de regra, você tem interesse em entender a dinâmica dos oceanos. Tá, ok? E alguns desafios. Atualmente, pelo menos em termos de Brasil, nesse momento, por não ser uma tecnologia amplamente utilizada, existem problemas com relação à manutenção que precisam ser solucionados. Tá, okay? Eventualmente, se eu tiver algum problema, vai ser, sem dúvida, muito mais difícil para eu resolver do que para qualquer outro pesquisador que esteja nos Estados Unidos ou no país onde o equipamento é fabricado. Nesse momento, é óbvio que existe um grande desafio de desenvolvimento de expertise, de conhecimento, tanto da operação desses equipamentos,
quanto do tratamento de dados provenientes desses equipamentos. Existem pessoas que já fazem isso, mas é um grupo muito reduzido que, sem dúvida, não tem como cobrir toda a costa brasileira com o grupo que existe no momento. Essa é uma área que realmente tem que ser atacada, o desenvolvimento de recursos humanos para trabalhar com esse tipo de equipamento, tanto na sua operação quanto na sua análise. Um outro problema um pouco complicado, o qual eu comecei a me aventurar já e tenho a impressão que vai ficar um pouco mais complicado daqui para frente, é a navegação em regiões de pesca ou de tráfego de embarcações muito intenso. Isso talvez seja um problema para ter uma operação realmente tranquila e conseguir cumprir as missões de acordo com aquilo que está previsto inicialmente. Operar esses equipamentos em águas mais profundas é uma coisa muito mais simples do que operar, por exemplo, na plataforma continental, que é exatamente a minha região de interesse. Vai ser um desafio muito maior nesse caso. Na USP, exatamente, no Instituto Oceanográfico, o que existe nesse momento foram adquiridos 3 gliders do modelo Slocum, tá ok? Com financiamento próprio da Universidade de São Paulo. A Pró-Reitoria de Pesquisa e o Instituto Oceanográfico colocaram dinheiro da universidade para a aquisição desses 3 equipamentos, que chegaram no ano passado, não faz tanto tempo assim. E, atualmente, existe um esforço em, não sei se treinamento é a palavra mais adequada, mas colocar alunos de graduação e pós-graduação em contato com essa nova tecnologia para entender como isso funciona, principalmente no que se refere ao tratamento de dados provenientes dessas operações. Mas, de maneira geral, esse conhecimento ele inclui conhecimento de software, simulações das operações, configuração dos sistemas, tanto para desenhar as operações, quanto para a comunicação. E quando eu falo em configuração do sistema, seria importante salientar que isso não se refere apenas à parte técnica do equipamento, mas, uma vez que você tem um determinado fenômeno que quer ser estudado, você precisa desenhar uma missão que atenda às necessidades do seu projeto. E, obviamente, com uma tecnologia nova como o glider, isso é algo que precisa de um pouco mais de desenvolvimento, até para uma adequação para a nossa realidade, para a nossa região e para os fenômenos que a gente observa aqui. Nesse momento, já fizemos também alguns testes de mar, que foram bem-sucedidos. O que falta realmente a finalizar é iniciar os cruzeiros de mais longa duração, que espero tenham início agora em maio, agora no mês que vem. Então, próximas operações, como mencionei para vocês, uma participação na missão do RU-29, ou seja, fazer parte desse grupo que vai recuperar esse equipamento, fazer a manutenção do equipamento e recolocá-lo na água, além de acompanhar essa missão como um todo. E, em termos de interesses nossos, interesses de pesquisa, monitoramento de propriedades físicas e óticas na plataforma continental de São Paulo. Então, só para exemplificar, basicamente, quando a gente depende apenas de navio para fazer esse tipo de monitoramento, via de regra, o que a gente consegue é financiamento para uma operação com navio no verão e uma operação com navio no inverno. E a gente monitora as principais massas d'água e tem uma ideia dessa dinâmica, mas não tem um detalhamento, um refinamento muito grande nesse sentido, tanto em questão, tanto um refinamento espacial, quanto um refinamento temporal dessas propriedades, principalmente temperatura e salinidade. Com o glider, a coisa muda de figura. Por ter um custo de operação muito mais baixo, por precisar de um grupo de um grupo técnico muito menor para operar esse tipo de equipamento, ao invés de você ter uma operação no inverno e outra no verão, é possível ter uma operação por mês, pelo menos, sem nenhum problema. E aí você tem um detalhamento muito maior de como essa dinâmica associada à movimentação de massas d'água, que é extremamente importante, por exemplo, para a produção primária, como que ela acontece ao longo do ano, e não apenas ter aquele quadro
típico de verão e aquele quadro típico de inverno. Tá? Isso vai ajudar um bocado no conhecimento da nossa região aqui. Há também a ideia de se monitorar ou de se observar a região do talude, ou seja, entender um pouco mais, por exemplo, da corrente do Brasil, através de observações com gliders, o que, mais uma vez, com operações com navio, é possível fazer isso sem dúvida, mas os custos são elevadíssimos. Não é possível, todo mês ou cada 40 dias, você sair com um navio para fazer um transecto, para fazer um cruzeiro com o intuito de, por exemplo, estimar a corrente geostrófica média na corrente do Brasil, qualquer coisa desse tipo, e com isso estimar transporte ou variabilidade associadas à corrente do Brasil. Com o glider, esse campo se abre. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de todo mês você ir lá e verificar exatamente qual é a situação da corrente do Brasil, por exemplo, naquela região, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril e para todos os meses do ano. Essa é uma possibilidade concreta. Obviamente, existe a ideia de transformar o glider não apenas num instrumento para as minhas pesquisas, para os meus interesses, mas, assim como o navio é uma plataforma para a pesquisa oceanográfica de maneira geral, o glider, a ideia é transformar o glider também numa plataforma de pesquisa oceanográfica. Não apenas para a oceanografia física, mas para uma gama diversa aí de outras áreas, simplesmente trocando sensores desse equipamento. Os gliders que estão, nesse momento, lá no Instituto Oceanográfico da USP, eles possuem eles possuem um CTD, média em temperatura e salinidade, mas também estão equipados com sensores ópticos para medir concentração de clorofila, turbidez e sedom. O que auxilia, por exemplo, em estudos relacionados à produção primária, à biologia, e também em estudos relacionados, por exemplo, a transporte de sedimentos, essa parte mais geológica. O que, mais uma vez, amplia bastante as possibilidades de utilização dessa plataforma. E para constar, nesse projeto, nessa colaboração que existe entre o Instituto Oceanográfico e a Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, já existe algum financiamento da própria Marinha Americana para auxiliar tanto na recuperação desse equipamento, quanto na criação de uma escola de pilotagem de glider ou um curso de verão, com o intuito exatamente de divulgar mais essa tecnologia, de deixar ela mais acessível e começar a transformar isso daí em algo mais rotineiro em pesquisa oceanográfica aqui no Brasil. Tá, okay? Não ficarmos apenas nessa dependência dos métodos mais tradicionais, que, repito, continuam sendo extremamente importantes e que servem a propósitos diferentes do glider, mas ampliar o conhecimento de uma tecnologia que vai abrir outros horizontes que, nesse momento, não estão abertos. Não é possível sem a utilização de métodos mais contemporâneos de observação. Bom, desafios. Transformar essa observação que, inicialmente, é óbvio que é um projeto científico, mas transformar isso em um monitoramento contínuo da nossa costa. É possível fazer isso com esse tipo de equipamento. Se a gente tiver um pouco de vontade, um pouco de organização, a gente consegue fazer isso e acho que todos podem se beneficiar desse tipo de metodologia. Obviamente, ampliação da área de observação, mas isso vai depender não apenas de mim, mas realmente de aumentar o número de pessoas que trabalham com esse tipo de tecnologia. Tá? E algo que eu acho que seria extremamente interessante e que acredito que exista a possibilidade disso, é a criação realmente de um grupo nacional, um grupo que coordene esse tipo de atividade, que trabalhe realmente de maneira conjunta, para não apenas você satisfazer um objetivo pessoal, mas eu acredito que se mais pessoas estiverem trabalhando de maneira organizada, ordenada, conversando o tempo todo sobre
amostragem com esse tipo de equipamento, a gente pode se beneficiar muito mais do que se a gente olhar especificamente para o nosso caso e ficar preocupado apenas com o nosso quintal. Eu acho que uma integração de grupos que trabalham com glider no futuro seria algo de extrema importância e acho que todo mundo poderia se beneficiar desse processo. Bom, o que eu tinha para falar por hoje é isso. Muito obrigado.